Pronto, né? Fran Cardoso na área. Estou aqui para gravar a nossa segunda videoaula do nosso pré-universitário de matemática. Tá? Eu coloquei também mais duas questões do Enem de 2013, assim como foi no primeiro vídeo. Tá? E a primeira é envolvendo grandeza, aquela parte de regra de três compostos. Tá? Que envolve aquela coisa de você comparar, dizer se é diretamente ou inversamente proporcional. Tá? E a nossa segunda questão, estou olhando aqui pelo celular, tá? É uma bem simples, é só você saber o que é razão, tá? E ler a questão e interpretar, é apenas isso. Tá? Então vamos aqui para... Primeiro eu vou ler rapidamente o enunciado dela. Então é assim: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Quer dizer, essa duração do tempo para esvaziar é óbvio, né? No caso aí, ele está falando que é quando o reservatório está cheio. Aí ele diz aqui, no enunciado, né? Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado agora em 4 horas. Então, deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Então, a questão quer saber a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a quanto, né? A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Aí as opções: item A 2, item B 4, item C 5, item D 8 e item E 9. Tá? Então, para a gente resolver, é o seguinte: vamos ver quais são as grandezas envolvidas aí. São três grandezas, que é a quantidade de ralos, a quantidade de horas que leva para esvaziar o reservatório quando ele estiver cheio e a capacidade total do reservatório. Tá? Então tá aí, ó, ralos, horas e capacidade. Tá? E agora o seguinte, só que observe que eu coloquei ralos de outra cor. Tá? Eu botei de azul, esverdeado, sei lá, e a hora da capacidade eu botei de amarelo. Agora, por que eu fiz isso? Porque o ralo, a quantidade de ralos dessas três grandezas aí é a que eu quero saber, tá? Então eu coloquei ralos, hora e capacidade, 3. E eu coloquei do lado esquerdo, pode passar a moto. Eu coloquei do lado esquerdo a quantidade de ralos e do outro lado eu coloquei, né, horas e capacidades, tá? E eu deixei separado, tá? Por que eu deixei separado? Porque a quantidade de ralos, essa grandeza aí é a nossa referência. A gente vai comparar o número de horas e a capacidade com o número de ralos. Tudo isso de forma separada. Então tá aí, nessa informação que a gente tem agora aí. 6 ralos levam 6 horas para esvaziar um reservatório com capacidade total de 900 metros cúbicos. Tá? Isso aí, esse 900, claro, quando ele estiver cheio. Tá? E agora eu vou colocar a informação do novo reservatório, tá? Ou seja, X ralos, uma certa quantidade que a gente não sabe qual é o que a gente quer saber, tá? Leva 4 horas para esvaziar um reservatório que tem capacidade de 500 metros cúbicos, tá? Então observe como foi que eu organizei, tá? Então desse lado que está azul aí, a letrinha azul é onde está a variável que eu quero saber, que é o número de ralos, que é a nossa referência, tá? Então você organiza o problema dessa forma aí, tá? Agora vamos analisar aqui. Como a quantidade de ralos aqui, ela é a nossa referência, tá? Aí geralmente eu resolvi esse problema colocando umas setinhas para cima e para baixo. Só que quando eu explicava na sala de aula era uma confusão danada. O pessoal dizia assim: mas está diminuindo, por que a setinha está para cima? E aí eu achei melhor mudar essa anotação. Eu coloquei aí emoji, só para ficar diferente. Então assim, a nossa referência é a quantidade de ralos, tá? Então eu coloquei um emoji aí com a carinha feliz, tá? Então pronto, essa carinha aí é a nossa referência, tá? Lá vai ficar até maior que as outras, tá?
Aí vamos fazer o seguinte, vamos comparar agora o número de horas com o número de ralos, tá? Vamos analisar os dois de forma separada, tá? Então vamos ver assim, 6 ralos fazem um determinado trabalho em 6 horas, tá? Eu vou diminuir o número de horas agora. Se eu diminuir o número de horas, a quantidade de ralos que eu vou precisar para fazer o mesmo trabalho vai aumentar ou vai diminuir? Novamente, 6 ralos fazem um determinado trabalho em 6 horas, que é esvaziar o reservatório, né? O tanque lá. Só que eu vou diminuir o número de horas, tá? E aí eu vou precisar, ou seja, eu vou ter que fazer em menos tempo, tá? Então eu vou precisar o quê? Vou precisar de uma quantidade maior de ralos, ou seja, diminuiu as horas, tá? Então a quantidade de ralos agora vai ter que ser maior para fazer o mesmo serviço, tá? Então é por isso que no caso aí, eu vou colocar agora aqui, ó, vou botar uma carinha diferente, vou botar uma carinha triste. A outra carinha tá alegre, que é a nossa variável, que é ralo, e agora eu vou botar uma carinha triste. Vou explicar melhor novamente essa história da carinha. Se a carinha for a mesma, é porque ela é diretamente proporcional. Se ela for diferente, ela vai ser inversamente proporcional, tá? Então, a gente analisou que se diminuiu as horas, a quantidade de horas, a gente vai precisar de mais ralos para fazer o serviço, tá? Então, para esvaziar o tanque. Então, no caso aí, a gente vai ter que ralo e horas são inversamente proporcionais. Agora a gente analisa o ralo, quantidade de ralos e a capacidade total. Então, assim, 6 ralos esvaziam um tanque, né, um reservatório com capacidade de 900 metros cúbicos. Só que agora eu vou diminuir o volume, a capacidade total. Agora passa a ser 500. Se eu diminuo, então eu não vou precisar de tanto ralo. Então quer dizer o quê? Que nesse caso é diretamente proporcional a capacidade do reservatório, né, a capacidade total dele e a quantidade de ralos. Novamente, se você tem 900 metros cúbicos, né, e você, para esvaziar, você precisa de 6 ralos, como a quantidade agora em metros cúbicos não é tão grande como a 900, é quase a metade, um pouco mais da metade, então tu não vai precisar de tanto ralo para fazer o serviço, tá? Então, no caso aí, você vai diminuir o número de, você diminuiria o número de ralos. Portanto, ralo e capacidade são grandezas diretamente proporcionais. Então, adivinha qual é a carinha que eu vou colocar lá na capacidade? Vai ser uma carinha feliz ou uma carinha triste, tá? Então, por ser diretamente proporcional, eu vou botar também uma carinha feliz, tá? Então, observa agora aí, ó. Tá aí, ralos, horas e capacidade. E eu já vou ter as indicações, tá? Ralos, tá aí a nossa referência, a carinha feliz, e a quantidade de horas, aí como ela é inversamente, ou seja, ela é o contrário, se uma aumenta, a outra diminui, se uma diminui, a outra aumenta, então ela é o contrário, então ela carinha, agora eu botei uma carinha triste, tá? A gente costumava fazer isso com setinha, né? Estou inventando aqui de fazer isso com esses emojis aqui. E a capacidade, ela segue a mesma carinha lá do ralo, por quê? Porque ela é diretamente proporcional. Então pronto, agora monta a equação. Ficou então 6 sobre x igual a 4 sobre 6 vezes 900 por 500. Mas só que lá na outra eu tinha colocado 6 sobre 4 e agora ficou 4 sobre 6. É aí que tá. Como é inversamente proporcional, ó, você inverte, tá? Então onde for inversamente proporcional você vai inverter. E esse 6 sobre x igual aí, né, é a parte que corresponde à variável do ralo. Então por isso que ela tem que ficar realmente isolada aí. Tá? Então pronto, ficou 6 sobre x igual a 4 sobre 6 vezes 900 por 500. Tá?
Você pode cortar já esses dois zeros que tem aí, então fica 6 sobre x igual a 4 sobre 6 vezes 9 sobre 5. 4 vezes 9 é 36, 6 vezes 5 30, então pode ficar também 6 sobre x igual a 36 sobre 30. Se quiser simplificar o 36 sobre 30 ainda é melhor, simplifica por 6, vai ficar 6 sobre x igual a 6 sobre 5. Obviamente o x vai ser igual a 5. Se não, você faz, eu vou cortar os dois zeros, fica 6 sobre x igual a 36 sobre 30, e aí você vai encontrar o valor do x igual a 5. Isto é, x igual a 5 ralos. X igual a 5, mas 5 é o quê? 5 é o número de ralos. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa item C. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a 5. Pronto, então eu vou passar agora para a próxima questão. Questão do Enem de 2013 também, tá? Pronto, a questão do Enem de 2013, ela é dessa forma aqui, tá? Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores, tá? Aí na própria questão tem a figura, né? Que é essa aí que vocês estão vendo. Então, a figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as cadeiras claras não foram vendidas. Então, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Então, está falando em razão. Razão simplesmente é a razão entre dois números, é você colocar eles na forma de fração, é dar o resultado dessa fração, que é também uma divisão, tá? Então, eu já li aqui, já comentei aqui sobre o que é razão. Então você vai ter que fazer o quê? Primeira coisa, vamos saber aqui o total de cadeiras aí do setor. Então observe aí. Observa que você tem um total, aí olha aí na imagem que eu coloquei. Você tem 7 filas, tá? E em cada fila, observa agora nessa outra imagem aqui, em cada fila você vai ter 10 cadeiras. Tá? Então você não precisa sair contando de uma por uma, né? Não precisa perder esse tempo. Então cada fila tem 10 cadeiras e como são 7 filas, então a resposta é 70 cadeiras, tá? São 70 assentos no caso, melhor falando, assentos. Aí pronto. Aí você vai ter isso aqui, ó. Aí você vai contar as poltronas, os assentos pretos, porque a quantidade é menor, então é mais fácil você contar e aí o restante você subtrai, tá? Então vai ficar assim, são 70 assentos no total, como está indicado aí, tá? São 17 assentos que foram reservados, quando a gente conta, a gente acaba contando 17 que são assentos, consequentemente a quantidade de assentos disponíveis é 53, tá? Pronto, aí vamos de novo, o que é que a pergunta está falando? É para dividir o quê? É para dividir o total de assentos pelos assentos livres, os assentos livres pelos ocupados, os que estão reservados. Vamos ler. Aí eu destaquei aqui o enunciado final da questão. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Então, é a razão entre o total de cadeiras reservadas. Total de cadeiras reservadas, total de assentos reservados é 17, tá? E o total é 70. Então, a resposta é 17 sobre 70, alternativa A, tá? Observa que ele colocou aí item B, 17 sobre 53. Esse 17 sobre 53 representa o quê? A razão entre a quantidade de cadeiras que são reservadas e a total de cadeiras disponíveis, né? Aí tem no item C, tem 53 sobre 70. Então o que é que isso representa? Isso representa a razão entre o total de cadeiras disponíveis sobre o total de cadeiras, tá? Do setor 3. Aí no item D tem 53 sobre 17, né? É só inverter lá o número que está lá no item B.
Então 53 sobre 17 é o quê? 53 é o número de assentos livres e 17 é o total de assentos reservados, né, que já estão ocupados. E no item E, 70 sobre 17, que é o contrário do item A, tá? Que é o total de assentos do setor 3 dividido pelo total de assentos, né? Ou seja, é a razão entre o total de assentos do setor 3 e o número de assentos reservados do setor 3. 70 sobre 17. Tá? Eu já vi um colega meu, um professor, ele colocou essa questão, ele já fez uma adaptação, colocou ela como uma questão de probabilidade, e isso aí perfeitamente é possível, tá? É bem simples. Ela é muito simples, essa questão, o enunciado dela, tá? Mas é isso. Eu vou terminando por aqui. Na próxima semana eu vou preparar outro vídeo. Se não for na próxima semana, gente, me desculpe, mas vai ser na semana seguinte, tá? Essa semana foi meio corrida, mas vai dar certo, tá? Valeu!